Olá, Doc! Seja bem-vinda, bem-vindo em mais uma Magic Class. Nessa aula nós vamos falar sobre criação de conteúdo que gera valor e vende. A aula que vocês estavam muito esperando, mas não teria como eu falar sobre conteúdo de valor, conteúdo que vende, sem trazer a base para vocês. Então, agora que vocês têm uma grande base já de posicionamento, de branding, do que é marketing, de como se conectar com o seu público. Vamos falar sobre o conteúdo em si, como criar esse conteúdo de fato que gera valor. E nós médicos sabemos fazer isso. Então, o primeiro ponto é que você precisa aí desfazer um pouco das amarras, das suas crenças que, ai, eu não sei falar na câmera, ai, eu não consigo, eu não sei ser relevante, ai, eu tenho vergonha. Gente, esquece. Se você é médico, você é um comunicador, você sabe falar. Tenho certeza que se você sentasse na frente do teu paciente, você saberia explicar perfeitamente bem, lindamente. Só que aí, de repente, diante de uma câmera, você já congela. Então, finge que a câmera não está ali, conversa, fala aqui com o teu paciente, imagina a senhorinha, a dona Maria, ou que seja quem quer que seja, que você está falando com o seu pacientinho que está na sua frente, tá bom? Então, como que esses conteúdos, e afinal eu comecei 10 anos atrás, lá atrás com Pediatria Descomplicada, criar conteúdos que geram valor e que não só são postagens bonitas, bem feitas, mas elas resolvem de fato dúvidas reais, conectam com as emoções do teu público, com as histórias, com quem é você mesmo, com a sua pessoa, e são muito bem feitas também. E isso vai gerar resultado. Isso vai vender. A consequência natural. É óbvio que você precisa saber levar o teu cliente para a venda, mas a consequência vai ser você levar o teu paciente para a venda. Então hoje eu vou usar alguns exemplos de conteúdo que eu criei, eles funcionaram muito bem no meu Instagram. E não só porque era aquele conteúdo, mas não, o formato de conteúdo. Como que eu usei o gancho, quais foram os tópicos, que formato que foi, que deram muito certo e você pode adaptar para qualquer especialidade, tá bom? Então vamos lá. Quais conteúdos que eu selecionei aqui que deram muito certo? E aí depois você pode até inclusive ir lá no meu Instagram que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então um exemplo foi, por exemplo, o vídeo sobre a perda de fôlego, o bebê que perde o fôlego. Gente, esse vídeo viralizou não só uma vez, mas 2 vezes no meu perfil e deu muito certo. Então, esse vídeo é um vídeo que tem um gatilho muito forte, né? Que é um bebê perdendo o fôlego, meio que se afogando. E aí eu explico, então eu mostro o vídeo, é um vídeo rápido, de uns, acho que até 10 segundos. E aí depois eu explico, eu educo aquela população e explico exatamente o que fazer quando o bebê perde o fôlego. Então eu mostrei uma situação real, a criança tendo a crise, e eu dei várias orientações, dicas práticas. Então, é um conteúdo extremamente educacional e deu muito certo. Todas as vezes que eu posto, ele faz com que viralize o meu perfil, porque é algo que gera dúvida, gera medo, gera compartilhamento, as pessoas perguntam e também engaja e conversa e ajuda também diretamente o meu público. E aí, tá, beleza, mas nossa, crise de perda de fôlego, né, doutora Kelly, é muito específico. Como é que eu vou adaptar para minha especialidade? Vou dar um exemplo. Se você é dermato, você pode fazer um gatilho de uma reação alérgica muito grande ou de uma foto muito impactante de um procedimento, às vezes até de um procedimento feito de maneira errada, aquelas coisas que a gente vê na dermatologia. E depois a gente mostra o que fazer numa situação de emergência, o que não fazer num procedimento, por que que aquele procedimento deu errado, o que que aconteceu, como que poderia ter sido evitado, por exemplo, e por que que a gente deve procurar ajuda e procurar até um profissional extremamente qualificado para fazer o procedimento, seja estético, seja cirúrgico, para, né, não cair na mão, por exemplo, de pessoas, de médicos ruins ou até de outros profissionais que não são da área médica. Então, isso é um exemplo, por exemplo, a gente tem aquele PMMA, né, que teve um caso da mulher que veio falecer,
porque injetou PMMA. Enfim, tem tantas coisas, gente. Às vezes, paciente que queimou a pele, paciente que, sei lá, a gente pode procurar N coisas na dermatologia que a gente sabe que acontece para usar isso aí. E isso vai fazer com que o cliente, o paciente, indiretamente saiba, nossa, isso as pessoas não contam e esse médico ele está contando. Ele está alertando quais são as complicações. Ele sabe o que ele está fazendo. Então ele me traz, ele me transmite confiança. E dentro da dermatologia, você vai mexer com estética facial, com procedimentos, que você precisa ter alguém de extrema confiança que vai mexer ali em você, né, no seu rosto, seja no procedimento. E aí o paciente vai querer passar com o médico que transmite essa confiança. Isso para qualquer área, tá, gente? Se você for pensar, pode ser um otorrino, pode ser um cirurgião plástico, pode ser enfim, pode ser qualquer especialidade que você consiga mostrar uma complicação e como evitar, por exemplo, aquela complicação, e o que fazer se o paciente apresenta aquela complicação. Dá para usar em literalmente qualquer área. Um cardiologista, por exemplo, ele pode mostrar como reconhecer os sinais de um ataque cardíaco, mostrar ali um paciente infartando ou mostrar o que acontece de alterações no rosto ou sintomas que o paciente tem quando está tendo algum caso. Ou o paciente está tendo um edema pulmonar ou tem algum sinal de pele, alguma coisa que ele possa mostrar, sem mostrar o rosto, e não precisa necessariamente mostrar o rosto do paciente, né? Enfim, às vezes é um vídeo público, tem N coisas que dá para fazer. Dá para fazer vídeo react, né, que é você aparecendo seu rostinho, você mostrando o vídeo aqui em cima. No Instagram isso dá para fazer muito, no YouTube também. Então assim, gente, tem N formas, vocês viram aqui. Um outro exemplo que eu uso bastante, que usei, na verdade, foi muito bem, é um carrossel sobre sinais de autismo em meninas. Então, eu nichei para sinais de autismo em meninas para mostrar um contexto que é diferente. O autismo em meninas, ele é mais sutil, ele é diferente, ele é delicado, gera dúvida, então vai aparecer ali mães com dúvida, por que o autismo em menina é diferente dos meninos, como é que eu faço para identificar, os pais comentam, compartilham, se sentem acolhidos ao mesmo tempo, gera lead, né, gera cliente em potencial para passar em consulta com você. E beleza, e tá, mas, gente, como é que eu posso fazer isso? Novamente, em qualquer área, mas vamos trazer na dermato, você pode fazer os sinais precoces de melanoma, mudanças nas pintas, que aí você fala, ó, se ela tiver uma coloração assim assensada, mudança de cor, aumento de tamanho, X, né? O que eu lembro aí da dermatologia da época da faculdade. Você pode usar, por exemplo, sinais de envelhecimento da pele, e aí você trazer ali da dermatologia. Você pode fazer na otorrino alguns sinais de que você não está respirando bem, ou sinais de que você tem apneia do sono, sinais de que você tem alergia respiratória e nem sabe. Tem coisas, né, ou doenças que são talvez pouco conhecidas, ou doenças que são muito conhecidas, mas não se fala muito, ou até não tem muito desse detalhamento. Cirurgia plástica, você pode trazer algumas coisas sobre a cirurgia plástica que as pessoas não sabem, né, mitos e verdades. Enfim, a gente pode trazer alguns sinais. Esse aqui é um vídeo sobre sinais e sintomas de alguma coisa polêmica, de alguma coisa que as pessoas querem saber, de alguma complicação comum. Isso é extremamente importante, tá? Em ginecologia, por exemplo, você pode trazer os sinais típicos de endometriose, como que é o diagnóstico, e aí, por exemplo, a gente sabe que endometriose é uma causa comum de infertilidade. A mulher que quer engravidar, que está buscando um médico especialista em endometriose, que já é até um pouquinho mais nichada, mas uma mulher que está com dificuldade para engravidar tal, ela nem sabe que endometriose pode causar infertilidade, mas ela vai ver esse carrossel seu. Você pode começar falando até alguma coisa um pouco mais geral, dor pélvica, ou se você tem dor abdominal na região abdominal, quando você tem cólica, isso pode ser endometriose, isso pode ser sinal de que você não está conseguindo ter filho, ou sinais de infertilidade que você não sabia. Entende? Você tem que começar a pensar de trás para frente. Como assim? O que é pensar de trás para frente, doutora Kelly? A gente, como médico, a gente pensa lá na doença final.
né, no diagnóstico final, mas como que eu penso de trás para frente? Como que o paciente chega para mim? Porque o paciente não vai falar, doutor, sabe o que que é? Eu não tô tendo filho e eu acho que eu tenho endometriose. Tudo bem. Cada vez mais o paciente chega super informado para você. Mas ele pode chegar, doutor, eu não tô conseguindo ter filho e tal, e você vai inferir que pode ser endometriose. Entende? Então você precisa estar nesse lugar de olhar e tentar enxergar como o paciente chega e aparece para você, qual queixa, qual sintoma, não chegar no final, que aí já seria o final do funil, você tem que chegar no topo do funil, certo? Topo, meio, fundo de funil, não sei se vocês estão entendendo, mas topo é algo mais geral, sinais e sintomas, uma coisa que a pessoa ainda não está consciente do problema dela, ou ela não está consciente da solução. No meio, ela já entende que, talvez a endometriose, eu tô com dor pélvica, não consigo engravidar, exemplo. O meio, esse é o topo. O meio é, eu acho que eu tenho endometriose, eu preciso procurar um médico que é especialista em endometriose, talvez por isso que eu não estou engravidando. E no final poxa, eu estou procurando um médico que trata a endometriose para conseguir operar. Entende? Topo, meio e fundo de funil. Outro exemplo, tá? Um tema universal. O que seria? Um tema universal, mas pouco explorado. Às vezes a gente pode ir para temas polêmicos, pode ser um tema que você quer debater e perguntar. É um conteúdo que as pessoas têm dúvidas ou é um tabu que, assim, aquele elefante na sala que ninguém fala. Por exemplo, sei lá, dor na relação sexual. Estou pensando aqui, né, na área de ginecologia, porque é um tabu, às vezes as pessoas não falam, só que as pessoas têm dúvida e elas têm vergonha de perguntar, entende? Então você pode gravar um Reels de qualquer tema, tá? De qualquer área, sua especialidade, sobre sintomas que parecem normais, mas precisa de atenção. Ou parece normal, mas. E aí você vai explicar por que não é, aquele sintoma não é normal. Parece normal, eu acho que é normal roncar, mas isso pode ser um monte de problema. Parece ser normal o paciente não comer direito, ou a criança não comer direito, mas pode ser uma deficiência nutricional. Exemplo, tá? Então, as pessoas compartilham isso porque, primeiro, às vezes é uma dor intrínseca, é uma coisa que eles não sabem, é uma coisa que eles gostariam de dizer, mas não têm coragem, e é uma coisa que é útil e gera identificação também. Um exemplo, agora até para outras especialidades, tá? Para vocês. Então, se é ortopedia, pode ser um vídeo que você está explicando se a criança faz um adulto, torce o tornozelo, e aí você põe gelo ou você põe bolsa de água quente? É uma coisa simples, mas né, às vezes a gente tem essa dúvida. Endocrinologia, que é uma área que está crescendo muito, né? Essa parte de longevidade, emagrecimento e tal. Quais são os sintomas, por exemplo, de que você tem resistência insulínica? Isso a gente nem sabe, mas, poxa, não consigo emagrecer. Você sabia que isso pode ser resistência insulínica? Por exemplo, e como identificar? Ou alteração de tireoide, ou você pode falar diretamente sobre emagrecimento, verdades ou mitos sobre emagrecimento que você não sabia e que isso pode estar atrapalhando você a conseguir o seu tão sonhado corpo perfeito, o corpo ideal. Então, começa a pensar de trás para frente, começa a pensar como que você pode sanar essas dores, né? Então, o toma universal é sintoma que parece normal, mas precisa de atenção. E a parte 3 são conteúdos que são inspirados em exemplos. Gente, exemplo é a coisa melhor do mundo, porque você traz o exemplo, fica mais real. Ou pode ser um react, pode ser um caso clínico, pode ser uma história real, pode ser um vídeo antes, né? Um vídeo rápido, um vídeo de gatilho que chama a atenção. Porque é isso, cada vez mais na rede social você precisa captar a atenção nos primeiros 3 segundos e manter a atenção. Porque agora não adianta só captar nos 3 segundos, tem que manter a atenção ali no teu cliente. E como que você resolve situação, dúvida que o paciente traz no consultório? Então, primeiro, resolva problemas reais. E a gente sabe quais são os problemas que nós estamos no consultório. Nós sabemos o que o paciente pergunta. Então, segundo, crie um valor prático. Então, como que eu posso oferecer dicas claras e aplicáveis que vão resolver o problema do meu paciente, vão trazer segurança para o meu público. Terceiro, use histórias reais. Então, pega um caso clínico, caso real, com autorização de paciente, para você criar conexão, empatia. Você pode deixar o depoimento com autorização do paciente? Pode. Ou você pode relatar o caso.
sem falar nomes, né? Contar o caso daquele paciente, por exemplo, para gerar conexão. E apostar muito no visual, então use vídeos que tenham, né, aquela dinâmica de troca de ângulo, você pode fazer um carrossel, você pode prender a atenção com uma narrativa bem envolvente, com uma fala cadenciada, com um roteiro bem feito. É lógico que oratória, comunicação é algo que a gente aprende com o tempo, mas é importante que a gente saiba comunicar, que a gente tenha uma entonação de voz e chame atenção e consiga pausar quando precisa pausar, falar mais rápido, falar mais enérgico quando precisa falar mais enérgico. Mas aí, aqui seria outra aula para vocês só para falar sobre comunicação, que também é bem importante. Mas vamos lá, estamos chegando na parte 3, que é desafie o seu público. Então, sempre faça um CTA, que nós chamamos no marketing, né? Que é o Call to Action. O que você vai fazer? Qual é a dúvida, o problema específico do teu público que você precisa resolver com esse conteúdo? Qual que é o desafio que você tem que lançar? Qual sementinha que você tem que jogar? Qual ensinamento que você tem que trazer? Então, é isso que você deve começar a falar nas suas redes. Por exemplo, recentemente eu até postei um vídeo falando: meu filho assiste TV, mas ele também brinca lá fora. Meu filho come doce, mas ele come todas as frutas. Enfim, eu usei uma dualidade que as mães vivem. E é óbvio que eu falei, poxa, equilíbrio é muito importante e tal. E aí eu escrevi um texto bem envolvente, bem interativo, bem gostoso mesmo, conectando com as mães. E assim, viralizou, bombou, muitas mães compartilhando, falando, nossa, é isso mesmo, as pessoas têm que parar de dar pitaco e não sei o quê. Então as pessoas se identificaram, né? E por isso compartilharam. Era uma dor muito grande, é aquela povo que fala assim, nossa, deixa eu compartilhar isso aqui para não ter palpiteiro me enchendo o saco. Então é mais ou menos isso, a gente tem que entender qual reação, por isso que eu falo que tem que pensar de trás para frente, mas a gente tem que pensar qual reação que você quer provocar no teu público. Antes de mais nada, poxa, eu quero provocar no meu público com esse post, com esse conteúdo. E bem, falamos muito na mentoria, a gente traz isso muito no detalhe, isso vai de conteúdo também para a mentoria, porque vai ficar aqui para vocês, acessado por um tempo, depois vocês vão poder também acessar no Magiclex, que é a minha plataforma com toda a metodologia, as aulas, a base de conteúdo. E na mentoria, óbvio, a gente pega na tua mão, a gente ensina, a gente faz junto com você, faz por você, para criar esses conteúdos. Então, a gente, de fato, ajuda as médicas a entender toda a sua jornada, de quem é o público, como se posicionar, como se comunicar de forma estratégica, como trazer os conteúdos realmente relevantes e interessantes. Então, se você quiser começar aí conteúdos que gerem valor, que convertem, eu te falo, a mentoria é o teu próximo passo, a gente tem vários programas aqui dentro para você conhecer mais. Tem aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato, a gente tem um link. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, porque afinal é tanta informação aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês vão aprender demais, já estão aprendendo, e isso já está sendo útil, não é mesmo? Então compartilha, não fica só para você, porque não adianta, a gente às vezes tem uma fala, não vou contar para ninguém porque eu quero ser a médica bombada. Mas, quanto mais médicos tiverem qualificados, a gente não vai ficar nivelando por baixo, eu brinco, né? Na mentoria, poxa, você quer nivelar por baixo, você quer que todos os outros médicos atendam convênio, você particular, e você tem que ficar ali. Imagina se todos atendessem particular e o paciente só tivesse que escolher qual médico que ele ia passar e um médico bom, um médico de qualidade. Não é mesmo? E aí ele fala, não, eu vou com fulano porque eu gosto mais de fulano, eu vou com ciclano porque eu gosto mais de ciclano. E não você ficar competindo porque a outra atende convênio, esse aqui não atende, né? Esse é o mundo ideal. Eu sei que a gente, não sei se um dia vamos chegar nisso, mas eu falo que a gente tem que ir rumo à valorização da nossa profissão, da nossa especialidade médica. Tá bom? Então, pessoal, até a próxima Med Class. Tchau para vocês.